Hoje o Brasil perde mais um herói. Isto é um desenho. E isto é uma lenda. Sabe qual é a diferença entre eles? Nenhuma. Porque às vezes, um simples desenho carrega mais história do que muita gente viva hoje. E aqui vai algo que parece mentira. Mais de 90% das pessoas que assistem basquete hoje nunca viram o maior jogador brasileiro jogar ao vivo. E isso não faz sentido nenhum. Porque o nome dele deveria estar em todo lugar. Mas não está. Mas como um dos maiores pontuadores da história do basquete, simplesmente virou memória esquecida. Como alguém que recusou a NBA no auge, não virou filme, série, nada? E o mais importante, por que parece que o Brasil esquece tão rápido quem construiu sua própria história? Hoje eu fiz um desenho. Mas não é só um desenho. É um resgate. Volta comigo no tempo. Década de 80. O basquete mundial começando a se transformar. E surge um cara diferente. Não era o mais alto. Não era o mais forte. Mas tinha uma coisa que ninguém conseguia explicar. A mão. A famosa mão santa. Arremessos impossíveis viravam rotina. Enquanto o mundo olhava para a NBA, ele fazia história fora dela. E aqui entra algo que pouca gente entende. Naquela época, ir para a NBA significava abrir mão de representar o seu país. E ele escolheu o Brasil. Isso muda tudo. Enquanto muitos buscavam fama, ele escolheu legado. Só que o tempo passou. E o sistema não perdoa quem não entra no padrão. E é exatamente esse tipo de história que quase ninguém conta. Porque não dá hype imediato. Mas presta atenção. É isso que faz um conteúdo explodir. Histórias reais, que mexem com emoção. Se você souber contar, você cresce aqui dentro sem precisar inventar nada. Existe uma coisa que pouca gente percebe. A indústria da fama. Ela decide quem você lembra e quem você esquece. Se você não entra no circuito, você some. Simples assim. E no esporte, isso é ainda mais pesado. Porque o foco virou entretenimento, não legado. Enquanto alguns viram marcas, outros viram lembranças. E talvez esse seja o maior erro. Porque estamos deixando de valorizar quem construiu tudo isso. Eu fiz esse desenho olhando foto por foto, expressão por expressão. E teve um momento que bateu diferente. Porque não era só um jogador. Era alguém que carregava o peso de representar um país inteiro, sozinho. Sem estrutura. Sem apoio. Só talento e coragem. E hoje, quantas pessoas realmente param para lembrar disso? Em outros países, lendas viram status. Viram filmes. Viram cultura. Aqui, muitas vezes viram silêncio. E isso não é sobre esporte. É sobre memória. Sobre reconhecer quem veio antes. Porque quando você esquece suas lendas, você enfraquece o futuro. Agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar da história completa dele? Ou esse vídeo te fez enxergar diferente? Comenta aqui embaixo. E se você quer entender por que o Brasil tem esse hábito de esquecer seus próprios ídolos? Tem um vídeo aqui na tela que explica exatamente isso. Clica nele. Porque o que você vai descobrir lá muda completamente a forma como você vê tudo isso. Te vejo lá. Mas antes de você sair daqui, tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Porque esse desenho não começou pronto. Ele começou errado. No começo, eu tentei fazer algo perfeito. Traço limpo. Proporção correta. Tudo bonito. Mas não funcionava. Faltava alguma coisa. E foi aí que eu entendi. Eu não estava desenhando um jogador. Eu estava tentando copiar uma foto. E isso é completamente diferente. Então eu parei. Voltei tudo. E comecei de novo. Só que dessa vez focando em uma coisa. A essência. Porque pensa comigo. O que faz alguém ser lembrado? Não é só técnica. Não é só número. É presença. É impacto. É aquela sensação de que, quando ele entrava em quadra, alguma coisa ia acontecer. E foi isso que eu tentei colocar no desenho. O olhar mais intenso. A expressão mais pesada. A postura mais confiante. Não perfeito, mas verdadeiro.
Eu aumentei a mandíbula. Marquei mais as linhas do rosto. Deixei o olhar mais forte do que o normal. E talvez você nem perceba conscientemente. Mas seu cérebro sente. Porque caricatura não é exagero aleatório. É exagero com intenção. É você pegar aquilo que define a pessoa e amplificar. E aqui vem uma coisa que quase ninguém fala. Se eu fizesse um desenho realista, talvez você passasse direto. Mas a caricatura te faz parar. Te faz olhar. Te faz sentir. Porque ela não tenta ser perfeita. Ela tenta ser marcante. E hoje, ser marcante vale mais do que ser perfeito. E isso não vale só pro desenho. Vale para tudo. Quantas pessoas você conhece que são certinhas, mas ninguém lembra? E outras, cheias de personalidade, que ficam na sua cabeça. É exatamente isso. Enquanto eu desenhava, eu comecei a reparar em outra coisa. A concentração. A forma como ele segurava a bola. A posição do corpo. Aquilo não era só técnica. Era repetição absurda. Horas e horas fazendo a mesma coisa. Até se tornar automático. E aí você entende por que chamavam de mão santa. Não era sorte. Era obsessão. E talvez seja isso que mais impressiona. Ele não dependia de ninguém. Não precisava de jogada perfeita. Não precisava de cenário ideal. Ele criava o próprio momento. E isso é raro. Muito raro. Agora pensa comigo de verdade. Quantas pessoas hoje estão esperando o momento perfeito para agir? Esperando apoio. Esperando validação. Esperando tudo se alinhar. Para só então tentar. Enquanto isso, os que fazem história simplesmente começam. Esse desenho que você viu não é só sobre ele. É sobre decisão. Sobre fazer mesmo sem saber se vai ficar perfeito. Porque no começo, nunca fica. Mas com o tempo, ganha forma, ganha força, ganha identidade. Agora eu quero que você me diga uma coisa. Se você tivesse que desenhar alguém importante para você, quem seria? Comenta aqui. Porque isso fala muito mais sobre você do que parece. E tem mais uma coisa. Se você acha que isso aqui é só sobre desenho, você ainda não entendeu tudo. Tem um detalhe nesse processo que separa quem cresce aqui dentro de quem fica travado. E eu expliquei isso em outro vídeo. Ele tá aparecendo aí na tela agora. Clica nele. Porque depois que você entende isso, você nunca mais cria conteúdo do mesmo jeito. Te vejo lá.